Jesus, o Cristo. Episódio 6. Jesus, o Mestre. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Distribuição Works Editora. Um dos papéis importantes de Jesus durante o seu ministério terrestre foi o de ensinar. E vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino a nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. O perdão era um dos assuntos preferidos de Jesus. Receber o perdão de Deus e perdoar um ao outro. As pessoas ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus lhes falava sobre Deus e seu amor, elas ouviam avidamente cada palavra. Mas os líderes religiosos de Israel não eram tão receptivos. Eles se sentiam ameaçados por Jesus. Seus ensinamentos os aborrecia e enfurecia. Eu admito que esse tal Jesus me intriga. Sinceramente, eu não o entendo. E por que devemos tentar entendê-lo? Está claro que ele não quer o nosso bem. Ele nos acusou de sermos orgulhosos, hipócritas. Ele diz que somos cruéis, corruptos e adúlteros. Isso eu sei. Mas ele também faz coisas boas para muitos. E parece ter grandes poderes. Ele tem poder sobre as pessoas que o seguem, compradores de impostos, pescadores e semelhantes. Sim, e o número está aumentando. Ele e a multidão que o segue podem enfraquecer o poder dos líderes de Israel. Achas mesmo isso? Não só nós, mas os saduceus, nossos escribas, anciãos e todos os líderes de Israel. Mas devemos condená-lo antes de ouvi-lo pessoalmente? Eu o ouvi e ele nos acusa. Ele não pode me acusar. Eu guardo a lei fielmente. As coisas que eles dizem sobre esse homem... Gostaria de saber mais sobre ele. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Acho que vou convidá-lo à minha casa. E aí poderemos ver por nós mesmos. Mas te juntarias a ele? Tu serás considerado tão ilícito quanto Não ele. temam. Ninguém saberá disso. Não convidarei outras pessoas, apenas Jesus. Mas acho que se houver bondade nele, devemos saber. Ou se ele significa o mal. Então me apoiem, meus amigos, e jantem comigo, quando eu convidar esse carpinteiro de Nazaré à minha casa. E assim Simão, o fariseu, convidou Jesus para jantar com ele e alguns dos seus amigos. Eles conversaram sobre muitas coisas e se espantaram com a perspicácia e compreensão de Jesus nas questões espirituais. Mas na frente da porta da casa de Simão, uma mulher parou e hesitou, como se tentasse decidir se devia entrar ou não. A mulher era considerada pelos habitantes da cidade como indecente e pecadora. E no fundo, ela sabia que eles tinham razão. Talvez Jesus tivesse compaixão dela e a limpasse dos seus pecados. Simão e os outros fariseus observavam o que estava acontecendo com reprovação. Como podia Jesus permitir que essa mulher pecadora o servisse? Simão falava consigo mesmo. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos.
qual deles o amará mais? Tenho para mim que é aquele que mais devia. Julgaste bem. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Teus pecados estão perdoados. Quem é esse que até perdoa pecados? Tua fé te salvou. Vai-te em paz. Algum tempo depois, Jesus estava falando com seus 12 discípulos em Capernaum, e de novo o assunto era o perdão. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também a igreja não escutar, considera-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu o perdoarei? Digamos até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. A sua conta está em ordem. Pode ir. A sua dívida conosco é grande demais. Deve acertar sua dívida agora. Eu a pagarei, meu senhor, pagarei. Muito bem. Pague para o escrevente. Obrigado, senhor. Obrigado. Agora. Mas, senhor, não tenho dinheiro agora. Eu preciso de tempo, senhor. Neville, venda-o como escravo. Venda sua mulher e filhos, tudo quanto tem, para que a dívida se pague. Escravidão, não só para ele, mas também para sua mulher e filhos. Aflito, o homem desesperado implorou misericórdia ao rei. Se o rei tivesse só um pouco de paciência, ele pagaria toda a sua dívida. O rei sentiu pena do homem, perdoou sua dívida e deixou-o ir. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros.
O homem rapidamente esqueceu como o rei havia lhe perdoado a sua dívida. Ele agarrou o seu conservo e começou a sufocá-lo. "Paga-me o que deves", ele disse. O pobre homem implorou misericórdia. "Sê generoso comigo e tudo te pagarei." Mas o servo inclemente recusou e ameaçou jogá-lo na prisão se não pagasse sua dívida imediatamente. Os amigos do homem entristeceram-se com o que aconteceu e foram contar tudo ao rei. Senhor, ele o pegou pelo pescoço, recusou-lhe a lhe perdoar a sua dívida ou até de lhe dar um tempo para pagar. Agora mesmo ele está a caminho para colocá-lo na prisão. Fico feliz por ter me contado isso. Tragam-me esse homem inclemente imediatamente. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Mas devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Levem-no, ponham-no na prisão. Ficará lá até que toda a dívida seja paga. Levem-no daqui! Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus queria ter certeza de que seus discípulos entendessem o que era perdoar. Quando nós perdoamos os outros, o nosso espírito generoso abre a porta para o perdão de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi em Sicar, uma cidade de Samaria, onde Jesus compartilhou seus ensinamentos sobre a vida espiritual e a adoração a Deus, onde ele falou da salvação que ele veio trazer, como aquele que vive eternamente. Quando Jesus e seus discípulos se aproximaram da cidade, eles pararam para descansar em uma fonte fora do portão da cidade. Ela era chamada de Fonte de Jacó e estava lá há muitas gerações. Enquanto Jesus se recuperava do calor do dia, os discípulos decidiram entrar na cidade para comprar comida. Quando eles partiram, uma mulher samaritana veio tirar água da fonte. Por um tempo, Jesus a observou atentamente enquanto ela tirava a água fresca e gelada da fonte antiga. Mulher, dá-me de beber. Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Se tu conhecesses o dom de Deus, que é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. As palavras de Jesus tocaram fundo a alma da mulher. Água viva. Senhor,
Dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Mas Jesus sabia que antes de a mulher poder beber a água viva da salvação de Deus, ele teria que fazê-la ver os seus pecados que ele sentia na sua vida e teria que se arrepender. Vai, chama teu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Disseste bem, não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, creia que a hora virá em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias virá. Ele que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu que falo contigo, eu sou. A mulher estremeceu. Esse tinha que ser o Cristo, o Messias prometido há muito tempo. Por um momento, ela ficou parada, perplexa. Uma onda de arrependimento passou por ela quando ela se abriu para o perdão divino. A conversa de Jesus, o Cristo, que muda vidas, terminara. Mas o efeito na vida da mulher estava apenas começando. Mestre, trouxemos comida. A mulher samaritana correu para a cidade para compartilhar as boas novas com seu povo. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela disse para eles. Porventura não é este o Cristo? As pessoas foram com a mulher para a fonte de Jacó. Elas mesmas queriam ver e ouvir Jesus. Mas, mestre, precisa comer. A comida que tenho para comer vós não conheceis. Alguém lhe trouxe comida? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo. Levantai vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e junta frutos para a vida eterna. Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijarão. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um semeia e outro ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós colheste seu trabalho. Este é aquele que me disse tudo quanto tenho feito. Digam-me, este não é o Cristo? Será este o Cristo, o Salvador? Oh, será? E assim Jesus levou sua mensagem de salvação aos samaritanos. Eles o ouviram atentamente e rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Jesus concordou e ficou 2 dias em Sicar, enchendo os corações e mentes dos samaritanos com seus ensinamentos.
E muitos mais acreditaram por causa das suas palavras. Eles disseram: nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Dia após dia, semana após semana, Jesus e seus discípulos viajaram pela Palestina, pregando e ensinando o evangelho da vida libertadora e redentora de Deus. Jesus amava o campo aberto. Muitos de seus ensinamentos refletem o mundo da natureza, a beleza do solo, a força da semente, a preocupação de Deus com os pássaros e sua preocupação maior ainda com as pessoas. O bom pastor. Eu sou a videira, vós as varas. E Jesus parecia encontrar um tipo especial de paz e ganhar força interior no mar da Galileia, que teve um papel tão importante no seu ministério. Foi em um monte, provavelmente perto de Capernaum, onde Jesus pregou o seu sermão da montanha, no qual ele descreveu a vida espiritual ideal dos seus seguidores, inclusive como se deve orar. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam vosso galardão. Mas quando orares, entra em teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Jesus aproveitava cada oportunidade para ensinar os seus seguidores. Uma vez, quando alguns discípulos esperavam Jesus voltar, um homem lhes trouxe seu filho para ser curado. O pai ficou decepcionado quando não conseguiram curar o seu filho como Jesus teria feito. Alguns escribas que estavam lá aproveitaram a oportunidade para ridicularizar os discípulos. Por que não curam o menino? Eles perguntaram. Onde está o seu mestre? Por que ele não vem e expulsa o demônio de dentro dele? Ele está vindo! O mestre está vindo! O que discutes com eles? Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Eu o trouxe aos teus discípulos e não podem curá-lo. Ah, geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando sofrerei por vós? Trazei-o a mim. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes crer, tudo é possível àquele que acredita. Senhor, pois eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Mas ele está morto. Nem mesmo respira. Pobre menino.
Ele está curado. Obrigado, mestre. Obrigado. Agora era a hora de voltar para a Galiléia, mas os discípulos não conseguiam esquecer o menino epilético e o fato de que não foram capazes de curá-lo. Qual era o segredo do poder de Jesus e da sua falta de poder? Senhor, por que não pudemos nós expulsar o espírito imundo? Por vossa pouca fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. E assim Jesus ensinou aos seus discípulos e seguidores, através dos tempos, uma lição importante sobre a fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, um dos menores de todos os grãos, nada vos será impossível.